Olá, meu nome é Alberto, seja muito bem-vindo e bem-vindo ao canal Dev Eficiente. No episódio de hoje para você eu quero falar sobre acoplamento, mas num outro sentido que é, será que todo acoplamento é realmente ruim? Será que eu sempre preciso buscar diminuir ao máximo o acoplamento entre as unidades do meu código, entre as classes do meu código, enfim, e tudo mais? Como que isso funciona aí na verdade, né? Então, eu vou deixar aqui a minha impressão, a minha opinião, obviamente, sobre isso. Primeira coisa, a frase é muito comum, né? Você tem que minimizar acoplamento, maximizar a coesão. Então, em geral, essa frase faz sentido. Por que você quer minimizar acoplamento? Porque, em geral, você vai querer mexer as peças do seu sistema de tal maneira que mexer em um canto afete o mínimo possível o outro canto, e isso faz sentido, logicamente. Por que você quer aumentar a coesão? Porque você quer deixar as coisas que fazem sentido perto de verdade, para elas se moverem uma junto da outra e tudo mais, para que você consiga reaproveitar aquele código coeso em várias partes, eventualmente, aí do seu sistema. Geralmente o código coeso facilita a testabilidade, né? Facilita reaproveitamento entre outras camadas aí do sistema, principalmente se você conseguir acertar na coesão, naquelas camadas mais inferiores, que são mais transversais à aplicação e tudo mais. Então isso é verdade. Agora, na minha opinião, a busca desenfreada pelo menor acoplamento possível pode levar você a soluções que são genéricas sem o devido entendimento do sistema. E quando você generaliza alguma coisa sem entender de fato, ou sem ainda ter tido a oportunidade necessária de aprofundar o seu entendimento, você está generalizando algo que vai ser quebrado daqui a pouco. E aí a solução já vai ter nascido um pouco mais complexa, porque você quer minimizar o acoplamento, e quando você for querer mexer nisso, tende a ser mais difícil. Então, o que eu quero mostrar aqui para você hoje com código? Eu quero mostrar que se você acoplar partes do seu sistema de maneira deliberada, ou seja, conscientemente, isso em geral vai ser mais quando você pensa em experiência de manutenção, você pode criar os mecanismos necessários para que a pessoa que vai manter aquele código, evoluir, corrigir bugs e por aí vai, consiga lidar com aquilo de maneira mais interessante, saiba exatamente o que está acontecendo, aonde está mexendo e tudo mais. E eu vou tirar dois exemplos aqui, onde eu acoplei uma camada com outra deliberadamente aqui no sistema, beleza? Porque eu entendi que desacoplar, dado a visão que eu tinha do horizonte de evolução desse sistema, eu olhei e falei, eu não acho que eu vou usar isso daqui em outras situações, portanto, eu não quero fazer genérico agora, eu vou deixar esse sistema rodar, as coisas acontecerem, e aí, se a parada acontecer de verdade, eu sei que aqui eu tenho um ponto de generalização, beleza? Deixa eu te mostrar aqui rapidinho. Então, aqui é um desafio que eu fiz com a galera que treina junto comigo e com o Maurício Anishi na jornada Dev Eficiente, que é um desafio de tentativa ali, né, de implementar o processo de checkout da Hotmart. Já falei sobre isso aqui em outros vídeos. Eu considero um processo de checkout realmente bem sem fricção, bem pensado do ponto de vista de experiência que é provida ali, né, para as pessoas que querem comprar algo e tudo mais. Então, basicamente aqui, ó, eu tenho um fluxo, por exemplo, de pagamento com boleto. Então, eu tenho aqui esse controller, pagamento com boleto. Beleza? Aqui eu tenho um método que chama executa, eu recebo aqui, né, o código do produto, o código de uma oferta, e eu recebo aqui os dados que são necessários para a emissão do boleto. E aí, como eu tenho pagamento via boleto, pagamento via cartão de crédito, posso ter pagamento via Pix, e aí esse código já tem que nascer pensando que vai suportar outras formas de pagamento. Então eu identifiquei ali, né, eu analisei e tudo mais, e falei, poxa, uma parte do fluxo de pagamento, ela pega aqui, né, cupom de desconto, e-mail, e faz uma parte da lógica. E tem outra parte que é específica. Tem uma parte que se repete, que é essa de cupom, e-mail, e por aí vai essa parte do processo, e a outra é um detalhe. Essa parte que se repete e que você faz exatamente a mesma coisa, tem a mesma semântica, eu isolei aqui, ó, nessa classe que eu chamei de template fluxo de pagamento. O template fluxo de pagamento, essa classe surgiu inspirada ali, né, no template method, que é um design pattern bem antigo, já, né, documentado, já muito utilizado e tudo mais, onde basicamente você tem um template que ele se repete nas múltiplas situações ali diferentes, mas para cada situação diferente, você quer ter uma possibilidade de implementar uma perninha daquele fluxo de maneira específica. Então essa é a ideia e você pode implementar da maneira que você quiser.
aí em qualquer tipo de linguagem, em qualquer tipo de paradigma que você esteja utilizando. Uma coisa que eu fiz aqui, né, que eu achei, que particularmente achei, que fala com isso que eu falei com você, né, de acoplamento deliberado, foi, eu podia codar esse template completamente desacoplado da minha camada web. Ele poderia ser reaproveitado para qualquer fluxo de compra que fosse disparado, qualquer tipo de entrada aí, né? Então pode ser disparado via uma entrada web normal, um client web padrão. Imagina que eu poderia ter, sei lá, né, um client batch que recebe um monte de chamada de uma empresa. Imagina que a Hotmart ofereça um serviço B2B onde uma empresa pode comprar um lote de licenças para um determinado produto e você quer processar, né, aquelas licenças e tudo mais. Eu poderia, sei lá, né, comprar via aplicativo mobile aí da Hotmart, né, um produto por ali e tudo mais. Então, enfim, eu poderia fazer esse código já pensando nisso. Só que, no momento que eu escrevi isso aqui, no desafio que a gente se propôs e tudo mais, quando eu olhei para o horizonte, eu falei, caramba, não é necessário para isto daqui eu suportar várias entradas diferentes, né, vários tipos de protocolos diferentes de entrada de dado. Então eu deliberadamente vou acoplar o meu template de fluxo de pagamento com a web e não só com a web, eu vou acoplar com o Spring, porque é o framework que eu estava utilizando aqui, né, para construir a aplicação. E como que isso se mostra aqui? Aqui, ó. Eu tentei buscar o produto que foi passado o código. Esse produto não existe. Essa classe aqui, né, que eu já comento também, que é um exemplo aqui, ela me solta aqui uma response status exception. Então, basicamente, essa classe optional to HTTP status exception, ela verifica se a option existe, retorna o que está lá dentro, né? Se está vazia, já solta o 404. Ou seja, essa classe eu deliberadamente acoplei com HTTP e com o Springão da massa aqui, por conta do tipo de exception que ela lança e tudo mais. Se eu quiser agora reaproveitar esse código, porque imagina qualquer cenário que esteja na sua cabeça, eu preciso, né, reaproveitar esse fluxo por uma entrada de processamento de compra que vem via, sei lá, CSV, que vem via aplicativo mobile por outro tipo de protocolo, que vem por qualquer outra maneira aí que você queira imaginar. Eu vou poder reaproveitar esse código do jeito que tá? Não, eu não vou. Mas eu sabendo que isso daqui, eu gerei esse acoplamento de maneira deliberada, eu consigo documentar o motivo dessa decisão. Eu consigo, inclusive, se eu quiser, documentar qual seria o caminho de generalizar isso daqui. Eu poderia receber, por exemplo, o comportamento para cada uma das falhas como parâmetro e tudo mais. Eu poderia, enfim, né, criar uma classe, transformar isso daqui numa classe abstrata e as classes específicas configuravam esses pedacinhos aqui, né? Eu poderia deixar mais buracos no meu template, que eventualmente seriam customizados pelo momento ali específico. Eu poderia entender que talvez isso aqui não dê para generalizar totalmente, e então você vai isolar partes e vai reaproveitar esse comportamento em partes específicas, sem necessariamente generalizar. Eu poderia documentar isso tudo, por quê? Porque eu conscientemente acoplei. Então, acho que aqui é uma parte que é muito importante. Quando o acoplamento surge de maneira consciente, te dá a oportunidade de você documentar essa decisão, explicar e tudo mais. E isso, obviamente, vai facilitar a experiência de manutenção aí, né? De quem vai pegar esse código, beleza? Então, o problema geralmente acontece quando o acoplamento é gerado inconscientemente. Então, eu já criei vídeo aqui, né? Falando sobre o lance do acoplamento mental, que você coda de um jeito, e aí como você codou a função, o método, enfim, e codou a chamada, você faz com que um conheça detalhes implícitos, detalhes que são escondidos do outro, porque você sabe, porque foi você que codou e tudo mais, e a gente nem percebe. Quando eu falo você, é a gente, todo mundo comete isso, beleza? Principalmente quando você coda a função e a chamada da função, todo mundo está vulnerável a criar esse tipo de acoplamento. Para mim é o pior possível, né? É acoplamento inconsciente e ele não é explícito. Porque uma outra coisa é você fazer um acoplamento que é muito nítido entre partes do sistema que a gente nem percebeu ali, a gente não queria gerar esse acoplamento, mas ele está muito explícito. Esse que é implícito é um inferno de você mexer. Então aqui foi meu primeiro exemplo para você. Segundo exemplo é justamente aqui, né? Essa classe, e eu vou dar um terceiro exemplo aqui nesse vídeo também.
sobre fazer a parada um pouquinho mais acoplada, menos generalizada. Eu vou juntar um pouco os termos aqui porque eu acho que é pertinente. Aqui, outra parada. Ó. Eu criei uma classe, optional to HTTP status exception, que ele me retornou optional, o status que eu quero lançar e a mensagem de exception. Beleza? E eu aqui, deliberadamente, acoplei com o Spring. Por quê? Porque o framework que eu estou utilizando é o Spring. E eu quero transformar essa exception no HTTP, numa exception que vai ser transformada no status adequado, né, com o corpo adequado para ser enviado para a aplicação cliente, do jeito que o Spring faz. Então o Spring tem essa exception que chama Response Status Exception. Quando você lança ela, ele já tem ali um interceptorzinho ali, né, um código dele, que pega essa exception e envelopa ela com esse status que foi passado como argumento, e coloca ela num corpinho ali, né, que é mandado para o cliente, e esse aqui, aquele cliente, obviamente, pode tratar esse JSON, e isso é automático do framework e tudo mais. Eu poderia criar essa classe desacoplando ela do Spring? Pô, sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma. Eu poderia receber aqui como argumento, ó, um quarto argumento aqui, que é uma função que vai ser chamada lançando a exception, por exemplo, em questão. Só que se eu faço isso, eu obrigo todos os códigos que utilizam Spring no meu sistema a passar uma função que vai retornar o status exception, patati, patacular ali. E eu não quero fazer isso porque eu estou usando Spring em todo lugar que quiser lançar exception, que vai ser transformada numa saída HTTP com status adequado, é response status exception. Ponto final. Beleza? Então, aqui, né, de novo, é um acoplamento que é deliberado. Conscientemente a decisão foi tomada. E se a decisão é tomada de maneira consciente, você tem visão sobre isso e você pode agir sobre isso para facilitar a futura manutenção. Então aqui, né, eu já falei isso outra vez aqui no canal, já volto para o código. Criou-se, né, sei lá, como é que fala, o mito aí que você tem que prover uma experiência de alteração do sistema, não alterando o código que existe, e sim estendendo, né, o princípio do O ali, do solid, do aberto fechado. Então você tem o open closed principle, a ideia é que você esteja fechado para modificação, aberto para extensão, e você tem N mecanismos de fazer isso. De fato, tem momentos que esse é o melhor jeito de prover a experiência de manutenção, né, de evolução do sistema. Em geral, isso acontece. A minha sugestão básica é, para você fazer um código realmente generalizável, tem que estar muito nítido na sua mente o que você quer generalizar e realmente como tudo funciona ali, né? Então você tem que estar com o nível de aprofundamento de negócio interessante para você conseguir materializar isso no código, deixando as partes que necessitam, que podem ser evoluídas, trocadas, sem que mexa no código que já existe e tudo mais. Mas muitas vezes você não está com essa visão ainda, principalmente nas primeiras versões ali do sistema e tudo mais. Então, se você partir para a solução que é ultra genérica já do início, a chance é alta de você estar escorregando aí numa casca de banana, vai tomar uma queda, e para você conseguir refatorar ou mesmo evoluir esse sistema no futuro vai ser mais difícil. Você vai perceber que a interface que você criou, você não pensou direito em quais métodos deveriam estar lá, qual que era a assinatura do método, e aí muitas vezes o que acontece é, ao invés de tomar a decisão de cortar aquela generalização e aceitar, a pessoa que está programando quer ajeitar aquilo, ou seja, começa a colocar parâmetros que só funcionam para determinadas implementações daquela interface, e aí a coisa começa a degringolar, porque você começa a perder confiança em qual parâmetro é obrigatório, qual que não é, começa a ter um monte de if nos lugares para ignorar o parâmetro. De vez em quando você precisa receber um parâmetro de um tipo muito genérico, que todo mundo vai ser obrigado a fazer cast pensando em Java, C Sharp, Scala, e por aí vai dentro do seu método ali, porque a interface não foi projetada de maneira interessante. Então, generalizar um comportamento não é trivial, no sentido de conseguir aplicar a generalização no melhor momento possível. Exige compreensão da parada, e além da sua habilidade técnica, você pode estar no topo do seu jogo, sabe muito bem utilizar as práticas relacionadas a polimorfismo, né, a princípio de aberto e fechado e tudo mais, mas se você não estiver visualizando o negócio de maneira interessante, não vai ser trivial generalizar. Beleza? Último exemplo que eu quero dar aqui para você é o exemplo dos... Calma aí, paga com... Eu tenho aqui, né, nesse desafio,
tinha esse detalhe, né, caramba? Então a gente tem que suportar os meios de pagamento iniciais ali, né? Pix, boleto, cartão de crédito, esses eram os iniciais. E além desses pagamentos, o sistema já nasce sabendo, olha, todo meio de pagamento que vem para facilitar, a gente vai querer suportar. Então, ou seja, o sistema aqui, né, essa parte aqui já tem que ser desenhada, projetada, para que a gente consiga, com o menor esforço possível, suportar novas formas de pagamento. Percebe que isso já está declarado. Então, o seu design precisa suportar isso. De qual maneira? Aí você precisa pensar. Beleza? Qual foi a maneira que eu suportei aqui? Quando você começa a analisar, a minha análise, obviamente, né, me levou para o seguinte lugar. Tem uma parte do fluxo que realmente é igual. Então, isso daqui foi a primeira coisa que eu pensei. Então, tem uma parte do fluxo que cata aqui, né, a conta, se tem a conta, se não tem, né, se tem a conta, pega essa conta, se não tem essa conta, cadastra essa conta. E aí você recebe aqui, né, essa oferta que é de um produto, se tem essa oferta, continua, beleza. Você tem uma parte aqui, né, de cupom de desconto, se tem cupom, você aplica o cupom e por aí vai. Então isso daqui tudo eu já sabia que era padrão e estava muito nítido que era a mesma coisa, era a mesma semântica entre as N formas de pagamento que fossem existir. Então isso estava bem nítido. Só que tinha um detalhe que era assim, cada forma de pagamento exige ali, né, um conjunto de informações diferentes. Então no cartão de crédito você vai receber o número do cartão, né, o número de vencimento, o mês de vencimento, o código do cartão, o nome da pessoa que é a dona do cartão, o pagamento, né, nome da pessoa que é dona do cartão que vai ser processado aquele pagamento. Já no boleto bancário, aí aqui, né, pensando pela interface da Hotmart, eu sou obrigado, no cartão você pode receber o número de parcelas que você eventualmente quer fazer e por aí vai. Já no boleto bancário, só pede o CPF. Já para fazer o pagamento via Pix, ele só gera um QR Code para você fazer ali, né? Você pega aquele código, paga lá, né, no seu banco com aquele QR Code, e aí deve ter algum processo de callback, sei lá como é que funciona isso entre o Banco Central e, sei lá, né, as empresas que podem efetuar Pix e tal, e as empresas que querem solicitar esse serviço, mas deve ter alguma técnica de callback aí, independente de como é que seja, para dizer que, olha, o pagamento foi feito, né? Pode liberar a parada, a mesma coisa vale com boleto bancário e tudo mais, se você estiver utilizando uma API que já lida com o lance dos boletos e tal. Então percebe que cada forma de pagamento, também para mim ficou nítido que os inputs eram diferentes. E aí é que eu falo para você ter esse cuidado. Se a gente está, né, nessa visão super fechada de, poxa, eu preciso generalizar. Então eu tenho várias formas de pagamento, eu já sei que eu quero evoluir. Então eu vou ter um controller só para lidar com todas as formas de pagamento. E aí eu vou tentar, talvez eu queira concentrar todas as possíveis informações de payloads aí diferentes numa classe de request só. Então imagina que eu poderia ter o checkout, informação de pagamento, de checkout request, e eu teria um monte de informação lá, né? Eu teria informação de cartão de crédito, eu teria informação de boleto bancário, eu teria informação, sei lá, de Pix e de outras formas que pudessem existir. O que estaria acontecendo? Eu estaria pegando as ideias de generalização, de polimorfismo e por aí vai, enfim, né, qualquer técnica que você quisesse utilizar, e forçando a aplicação dela num cenário que talvez, óbvio, pode ser limitação minha, então se você tiver uma sugestão diferente, deixa aqui no comentário. Mas forçando num cenário que não se apresenta como generalizável, pelo menos não nesse momento. Se você junta informação de boleto bancário e de cartão de crédito na mesma classe, na minha opinião, eu estou diminuindo a coesão. Estou pegando coisas que não tem nada a ver e juntando. Porque são formas de pagamento completamente diferentes ali. E se o retorno da API para pagar via boleto for diferente do cartão, porque no cartão de crédito é uma operação que é completamente síncrona, além do ponto de vista do cliente. Eu fiz o pagamento no cartão, já recebo uma resposta na hora que meu pagamento foi processado. Já do ponto de vista do boleto bancário, não. Eu recebo o boleto que eu tenho que pagar depois. Então, é síncrono no sentido que me gera um boleto com uma resposta diferente que o que o cartão me gera. É uma resposta diferente que o Pix gera. Se eu tenho um controller só para fazer isso, eu teria que dar um jeito de como é que eu lido com esses possíveis retornos. Então, na minha opinião, a depender do momento que você esteja no sistema, quando
você não está sentindo que está muito fácil de generar, que não está muito na cara o comportamento que se repete, que pode ser generalizado e tudo mais, minimize a generalização. Porque senão você vai cair numa teia complexa de elementos ali, né, de classes e de interfaces que não necessariamente são realmente reaproveitáveis e pode ser que você esteja indo por um caminho que vai deixar tudo muito mais difícil de você mexer depois. Então, o que foi que eu fiz aqui? Eu decidi que eu teria endpoints diferentes. E esses endpoints reaproveitariam, né, o meu template de fluxo de pagamento. E aí, cada endpoint desse teria um fluxo específico para ser executado. Depois, eu comecei codando isso daqui sem ter conseguido, de fato, ter um template method. Eu tinha, na verdade, isolado o código que se repete e feito a chamada desse código aqui em cada um dos endpoints. E eu tinha um pedaço de código copiado mesmo e tal. Só que aí eu usei e percebi a seguinte coisa, que realmente me parece, de novo, eu posso estar errando, tá? Só para deixar isso muito, muito, muito nítido. Decisões de design, né? Por mais que você tenha amadurecido e tal, você pode simplesmente ter pisado na bola, faz parte do jogo, acontece. Beleza? Mas eu percebi o quê? Que todo mundo trabalhava com a última etapa do builder de construção da compra, né? Qual que é essa última etapa desse meu builder? É se eu vou construir a compra com cartão de crédito, se eu vou construir a compra, sei lá, com boleto e por aí vai. E todo mundo precisava da sua request. Falei, isso aqui é padrão. Me parece que é padrão. Eu imaginei, olhei pro boleto, olhei pro cartão, olhei pro Pix, olhei para não sei o que e falei, isso daqui vai ser padrão. Eu preciso criar essa última parte da compra com os dados específicos daquele pagamento e eu preciso lidar com os dados daquela request de boleto, de cartão e por aí vai. Então foi só isso que eu generalizei e eu consegui aplicar as ideias aqui no template method, né? E aqui eu fiz o quê? Eu utilizei um tipo genérico do Java aqui. Então aqui, ó, aqui foi outra coisa que eu percebi. Toda request que é relacionada com checkout tem a info padrão, então eu tenho essa interface. Todo mundo pode me retornar, né? O info padrão checkout request. Então, essa aqui eu consegui extrair. E eu sei que todo mundo tem essa função, vai ter, né, um comportamento que recebe uma etapa de finalização da compra, né, para construir o objeto da compra com os dados, né, específicos e tal, e a request. E aí eu consegui fazer essa mínima generalização aqui, ó. Então eu recebo aqui um tipo genérico que eu sei que implementa a minha interface, recebo aqui uma request que eu não sei qual é, mas eu sei que implementa essa interface, e no final aqui eu recebo uma função que recebe uma referência para uma função que recebe 2 parâmetros. O primeiro é essa última etapa da compra, a request aqui específica, e me retorna esse retorno aqui. Então, eu quis fazer aqui, né, o meu template method passando função como argumento, mas eu poderia ter criado uma classe abstrata com as classes específicas, eu poderia ter usado aqui, né, o sabor que eu queria, que eu quisesse para fazer a parada. Beleza? Então, basicamente era sobre isso que eu queria falar com você, né, que acoplamento consciente não necessariamente é ruim. Na verdade, você tomar aquela decisão porque você entende que você não tem as informações necessárias ou a maturidade necessária para fazer a generalização que você deseja naquele momento. Tá tudo bem, te dá essa oportunidade de documentar. Beleza? E aí, né, antes de finalizar, eu quero aqui, né, falar com você um pouquinho do treinamento que eu e Maurício Anishi temos, que chama Jornada Dev Eficiente. Qual que é o nosso objetivo lá? O nosso objetivo é trabalhar com você para que você consiga aplicar os princípios relacionados à qualidade de código com cada vez menos esforço cognitivo. Então, a ideia, a gente tem um método ali, né, que é baseado em excelência técnica, engenharia de requisito e aprofundamento no negócio, que quando a gente combina, a gente entende que leva você para um nível interessante de conseguir tomar as melhores decisões relacionadas a design de código, a produzir código que realmente facilita a manutenção. Isso é benéfico em geral para a sua carreira, porque é uma habilidade desejada, e é muito benéfico, obviamente, também para as empresas, por isso que elas desejam pessoas aí com esse naipe, beleza? É sempre importante lembrar que o código é o que sustenta o software, obviamente, que é o produto dessas empresas de tecnologia. Então, para ela, o código é um ativo muito importante, beleza? Por mais que sejam as pessoas que construam a empresa, as pessoas muitas vezes passam e o código fica. Então, elas precisam de gente capaz
de entrega código de qualidade ali, né, diariamente, independente da situação. Então, se essa é uma habilidade que você quer evoluir, fica aí o convite para você vir treinar junto conosco. O link para nossa página está aqui na descrição, beleza? Era isso. Se você gostou, deixa um comentário aqui. Se você não gostou e tem uma crítica construtiva, deixa aqui também. A gente vai ter o maior prazer em responder para você. Mas era isso.